Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma videoaula de Escola Bíblica Dominical. Na aula de hoje estudaremos agora a quarta lição do primeiro trimestre de 2020, das lições bíblicas da famosa, maravilhosa editora CPAD. As lições bíblicas traz o tema pelo pastor e doutor Claudionor de Andrade, traz especificamente o tema antropológico, raça humana, origem, queda, que é a martiologia, e redenção, que é a soteriologia, e também temos em redenção também um pouco de escatologia. Enfim, é uma matéria muito importante. Nós já estamos estudando ela há algumas semanas, são 4 domingos com este que nós estamos estudando. Com estas são 4 aulas gravadas aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe os nossos vídeos, que você conheça os nossos outros vídeos. As nossas aulas têm literalmente alcançado milhares de pessoas e eu quero agradecer aqui de todo o coração aos irmãos que têm nos divulgado, né? Eu quero agradecer grandemente a todos os irmãos que têm divulgado o nosso trabalho aqui na internet, nas redes sociais, muitas pessoas entrando em contato, nos falando das nossas aulas, glorificando a Deus pelo nosso trabalho. Nós estamos aqui então com o intuito apenas de ser edificante, de propagar o Evangelho de Cristo nas doutrinas que realmente são bíblicas, as doutrinas pentecostais. Eu, este assembleano, tenho o prazer de estar entrando no seu lar, através do teu aparelho de internet, para que a gente possa estar falando das coisas do reino de Deus. Vamos então à nossa aula. Nós paramos na aula de número 3, evidentemente, e na aula de número 3 nós falamos sobre a natureza do ser humano. Lá nós estudamos alguns aspectos da natureza humana. Aprendemos, por exemplo, que a humanidade é tripartida, isto é, ela possui espírito, alma e corpo. Também falamos sobre o trabalho regenerativo que o espírito faz e mostramos inclusive imagens para que vocês pudessem entender a base do texto de Hebreus, quando diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e que penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, das juntas de medulas e tal. Ou seja, mostramos ali que há uma divisão, sim, entre corpo, alma e também espírito, embora espírito e alma sejam completamente impossível de se desassociar. Mesmo na morte, o espírito e a alma estão sempre juntos. Dentro desta premissa de espírito e alma, e não apenas no sentido espiritual humano, como alma, espírito, em um sentido imaterial, como parte material do homem, a presente lição, a lição de número 4, do dia 26 de janeiro de 2020, ano que estamos vivenciando, traz algo sobre os atributos do ser humano em sentido geral, também da sua socialização, da sua vida social, da sua vida de adoração a Deus, a respeito do culto a Deus, que culto prestar ao Senhor, sobre a sua racionalidade. E é exatamente sobre essas questões que nós vamos estar estudando a partir desta videoaula. Estas aulas não temos a intenção de ficar apenas relendo a revista, porque acreditamos que o amado aluno e o amado professor de escola dominical já tem feito isso perfeitamente bem. Já é o trabalho do professor e do aluno de escola dominical fazer o trabalho de leitura na sua casa, da sua revista, por exemplo, da sua leitura diária, já tem o dever de estar fazendo o seu trabalho de literatura, de leitura da sua revista dominical. Mas o nosso objetivo é de trazer a estas aulas conteúdo adicional dentro da matéria teológica, doutrinária que está sendo abordado ou estudado. Esta é a primeira revista que nós estamos trazendo aulas de EBD. E como tem caído na graça dos irmãos e tem alcançado literalmente milhares de pessoas, a última aula aí ultrapassando 3.000 visualizações, por exemplo,
Então nós temos a intenção de continuar com estas pré-aulas de escola dominical. Se você tem gostado e se tem sido útil de alguma forma para você, comenta na descrição aí deste vídeo como tem sido útil para você, o que você gostaria que melhorássemos, se temos sido bastante úteis para o teu crescimento espiritual e da escola bíblica dominical da tua igreja. Então nós agradecemos completamente. Aí também está na descrição as nossas redes sociais. Também damos aqui nesse canal dicas de literatura teológica que vai te ajudar tanto na escola dominical quanto no seu estudo bíblico pessoal, devocional e também acadêmico. Deus continue abençoando você. Bom, a nossa lição de hoje, a lição de número 4, os atributos do ser humano. O que é atributo? Segundo o dicionário, atributo é qualificações ou características que são inerentes ou provenientes ou ligados à natureza de um ser. Ou seja, atributos são características. Os atributos não existem apenas no ser humano, existem atributos também em Deus. Por exemplo, o nosso Deus, ele também possui os seus atributos, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Deus tem como atributo onisciência, onipotência, onipresença. Também através dos estudos de seus nomes e títulos nós podemos conhecer a natureza, um pouco da natureza e dos atributos divinos. Em relação ao ser humano, como somos a sua imagem e semelhança, não no aspecto físico, nós também fomos dotados de atributos. Nós também temos características que nos definem como pessoas, como indivíduos. Essas características estão explicadas nas Escrituras. Como mencionamos na primeira e na segunda aula, a diferença entre o período dispensacional da inocência humana para o período da consciência humana, que é pós-pecado, nós vemos as diferenças em alguns atributos que existem no ser humano, tanto no homem quanto na mulher. Na questão homem e mulher, também aprendemos um pouco sobre as funções de ambos. Deus os criou iguais, porém sexualmente, evidentemente, opostos, masculino e feminino, para que procriassem. E a única forma sexual, de união sexual dentro do casamento, que é permitido biblicamente, que é a união macho e fêmea. E o que acontece com o ser humano? Aprendemos lá sobre as funções do ser humano. E para aguçar sua curiosidade, você dá uma olhada na nossa aula, acho que de número 2, a criação da mulher. Eu sugiro que você, porque é parte também do assunto que estamos estudando, você que não viu, vá até aquela segunda videoaula também e veja lá. Existe mesmo pastoras hoje, por exemplo, nós estudamos um pouco sobre as funções do homem e da mulher, segundo as Escrituras, pois a Bíblia diz que ambas as funções são sempre diferentes do homem para a mulher. Agora, porém, estudamos os atributos do ser humano num aspecto geral, não apenas para o homem, mas também para a mulher. Então vamos à nossa aula. Começando aqui com o nosso texto áureo. O texto áureo da nossa lição se encontra no livro de Salmos, Salmo 32. Para quem não sabe, toda literatura bíblica poética não contém capítulos ou versículos. Portanto, Salmo 32 e verso, porque é poético, verso de número 9, que diz assim: Mas não sejais como o cavalo, nem como o mulo, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. É o texto de Salmo 32, o verso 9. Mais adiante, nós vamos entender um pouco melhor esse texto. A verdade prática da nossa lição diz: criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Aqui também vamos estudar, como você já percebeu, um pouco sobre o livre-arbítrio. Um dos temas mais debatidos e controversos para a cabeça de alguns,
principalmente nos aspectos soteriológicos, arminianismo, calvinismo, arminio-wesleyismo, arminianismo clássico, calvinismo supla, calvinismo infra, lapsariano. Nós temos algumas questões, pelagianismo, nós temos semi-pelagianismo, nós temos algumas ideias, universalismo, e campos soteriológicos que as pessoas discutem sobre livre-arbítrio. Esta lição específica de número 4 não se detém muito nessa questão, nós vamos ver isso lá na frente, se não me engano na lição de número 7, então nós não vamos muito também nos deter nisso. Mas vamos falar sobre a lição, sobre os atributos do ser humano. Agora vamos finalmente para a leitura bíblica em classe. Nossa leitura bíblica em classe é a base da lição, é o texto base da lição. Em torno desse texto e do texto áudio nós vamos estar girando na lição, andando na nossa lição do nosso tema, ok? Nossa leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 12, versículos de número 1 ao versículos de número 10. Romanos capítulo 12, versículos 1 ao versículo de número 10. Carta de Paulo, não aos romanos, mas aos crentes de Roma, que a gente costuma dizer aos romanos, mas aos crentes de Roma. Essas informações são bem interessantes. Eu quero dizer ao amado professor que em breve nós estaremos aqui colocando também vídeos aqui neste canal com ideias para os professores de escola dominicais, tá bom? Talvez junto com a mesma aula de lição ou separadamente um vídeo que é na nossa playlist aqui de escola dominical. Nós temos várias playlists de vários assuntos aqui, entre eles a IBD. E nós provavelmente colocaremos sim vídeos com dicas, né, de dinamismo para a classe de adultos, que é a classe que nós exploramos. Nós não tivemos acesso a revistas de jovens, por isso não temos, como alguns jovens têm nos pedido aí, quem sabe nós teremos futuramente, tá bom? Romanos capítulo 12, versículos 1 a 10, acompanhe comigo. O texto diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esta é a nossa leitura bíblica em classe. A lição também tem alguns objetivos. Primeiro, abordamos o objetivo geral, que é mostrar a complexidade do ser humano, pois ele é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Nossa lição também tem alguns objetivos específicos em cada tópico. No tópico 1, nós precisamos explicar a espiritualidade humana. No tópico 2, amado professor, você precisa radiografar a racionalidade humana. No tópico 3, é preciso expor a sociabilidade humana. No tópico 4, aclarar a liberdade humana. No tópico 5, precisa pontuar o trabalho e a criatividade humana. Em todos os tópicos, até o 5º tópico, você precisa explicar, radiografar, expor, aclarar e pontuar.
sempre sobre a questão humana. O ser humano, então, segundo a revista, ele é dotado de racionalidade, ele é dotado de sociabilidade, ele é dotado de liberdade e ele é dotado de criatividade e capacidades de trabalho, de desenvolvimento social, pessoal e de serviço. Aqui nós temos algumas coisas implícitas e doutrinárias e importantes que deverão ser aclaradas ao querido leitor. As lições bíblicas que vamos colher desta lição, vamos exaurir muitas lições preciosas, como nas outras lições que nós tivemos aqui, e foi uma bênção, né? Temos também um ponto central. O nosso ponto central é: o ser humano é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Com o intuito de trazer entendimento adicional e subsídios, nós temos bastante informação para nós aqui nessa revista de escola dominical. Tópico 1. Nós começamos com a espiritualidade humana. Neste tópico, aprenderemos que o homem é também um ser espiritual. Vejamos, pois, a origem do nosso espírito, seu anseio natural por Deus e como ele pode ser vivificado. Aqui tem uma coisa que eu quero destacar com muita veemência, categoricamente reafirmar. O ser humano, subtópico 1, diz assim: a origem divina de nosso espírito. O ser humano tem um espírito que vem da divindade, isto é, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o único ser divino existente, é quem nos deu o espírito de vida em nós. E aqui nós temos a lição dizendo que após formar Adão do pó da terra, o Senhor Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, em Gênesis 2, versículo 7. A partir daquele momento, o homem passou a ser alma vivente. Em relação ao homem e os animais, há uma grande diferença tremenda nesse aspecto. Para a questão dos animais, eu gosto muito de fazer esse tipo de quadros e desenhos para que você possa compreender um pouco melhor. Então vai aí na tela para você ver. Os animais. Biblicamente, os animais são apenas seres animados, daí porque chamar ele de animal. Segundo o que está em Levítico, capítulo 17, versículo de número 11, os animais eles são animados pelo sangue que tem neles. O homem, no entanto, é alma vivente. Em Gênesis 2, 7, que nós acabamos de citar, a Bíblia apresenta o homem como alma vivente. Há uma grande diferença entre ser apenas um ser animal, animado pelo sangue, pela vida do sangue, conforme Levítico 17, versículo de número 11, para ser um homem alma vivente. O homem recebeu de Deus uma alma. Em Gênesis 2, versículo de número 7, o homem possui alma, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser não apenas corpo e alma, no sentido de animação, mas passou a ser também alma vivente. O espírito do homem é o que faz o homem ser mais do que apenas o animal. O aspecto da alma e o aspecto de seu espírito é que difere o homem de ser apenas um ser animado, daí porque o título de animal. Em Levítico 17, 11, lemos o seguinte texto. Levíticos 17, 11. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Portanto, é o sangue que fará expiação pela alma. O texto de Levítico está dizendo, então, que a alma do animal está no seu sangue. A alma da carne a qual o texto se refere não era ao ser humano, mas sim aos animais. Daí porque a proibição no Antigo Testamento e no Novo Testamento é para que o crente coma comidas sufocadas, como galinha puxada do pescoço, como se diz, ou para que o crente também participe do sangue do animal. Então nós não comemos sangue, nós não tocamos no sangue animal para se alimentar, porque isto é abominação ainda ao Senhor. Porque o sangue é a alma, o sangue representa a vida do animal, aquilo que anima o animal.
Daí porque o título também de animal, como nós dizemos. Então, o ser humano, isto é, o animal tem uma alma não vivente. O animal, ele possui uma alma não vivente. É apenas um ser dotado de um corpo. E aí, baseado nisso, ele vive o tempo inteiro, né, baseado em seus instintos da sua natureza. Daí porque o livro de Salmos fala desses instintos em relação ao animal, dizendo que o ser humano não pode ser como eles. Diz assim, Salmo 32, verso 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. É o versículo do texto áureo, o verso do texto áureo que nós lemos aí há pouco. Então o animal, ele vive apenas por instinto. Agora veja se isso não tem alguma similaridade com o homem. O homem, ele é dotado de um espírito vivificante, um espírito vivo, aliás, que está nele. Ele tem uma alma vivente. E esta alma não é apenas animada, que anima o corpo, mas esta alma possui um espírito nele. Não dá para acreditar nas teorias que nós falamos na aula de número 2, que é o monismo ou a dicotomia. Não dá para acreditar. Por que não dá? Porque realmente a Bíblia é claríssima com a dicotomia. Então nós percebemos essas questões e são muito importantes para o estudioso das Escrituras pensar nessas coisas bem importantes que nós temos aqui. Então há diferenças entre a vida animal, a alma animal e a alma humana. Porque no caso da alma humana, da alma animal, eles são apenas seres, alma não vivente. Isto é, apenas um ser animado, não tendo um espírito nesta alma. O ser humano, no entanto, é corpo, alma e espírito. Tem o corpo, naturalmente, externamente, como estudamos na tricotomia da lição 2, e também temos, claro, evidentemente, a alma e o espírito que vivifica esta alma, e esse espírito veio do próprio Deus, está intrínseca na alma, inerente à alma, não coaduna com a alma, não pode ser dividido da alma. Na morte, o ser humano é separado do corpo, separado do convívio, etc, etc. Mas ele jamais ele pode ser separado até de Deus na morte eterna, mas jamais ele será separado do seu espírito. A alma e o espírito não se desligam, não se separam. Isso que nós estamos ensinando é para trazer um conhecimento adicional. Talvez você não tenha acesso a materiais teológicos que te façam pesquisar melhor. Então a gente traz algo melhor para você dentro da nossa doutrina pentecostal. Pode ficar sossegado quanto a isso, pode pesquisar. Esses tipos de assuntos são muito importantes para você pesquisar a chamada teologia sistemática. Este espírito que nós possuímos, ele tem um aspecto completamente diferente do animal, também numa questão. Esse espírito que nós possuímos, não confundir com o espírito de Deus, estou falando do espírito do homem, esse espírito que nós possuímos, que é o nosso meio em que a nossa alma se liga, se fala com Deus, se comunica e tem comunhão com Deus. Esse espírito que está em nós, Deus implantou nele um anseio por Deus. Isso é incrível de se dizer. Não importa se você é cristão, se você não é cristão, há um anseio na alma por Deus. Inclusive este anseio tem se intensificado, enviarei sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra. O ser humano tem uma fome no espírito. Esta fome não é emocional, querido irmão. Esta fome é espiritual. E o homem tem no seu espírito uma inclinação, um anseio no espírito humano em relação a Deus. Então, como o espírito veio de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste, que foi o seu Criador, como diz o subtópico 2 do tópico 1 da nossa lição. O autor da nossa lição, o pastor Cláudio Dionor de Andrade, inclusive ele cita Atos capítulo 17, que fala do momento de Paulo lá em Atenas, na Grécia. Paulo está lá em Atenas, e Paulo começa, como todo bom cristão, contrário à idolatria, ele começa a andar ali na praça e fica irado,
uma ira que os estudiosos comparam não com a ira carnal, de ódio contra as pessoas, mas aquela ira de justiça e de santidade, de desejo de santidade, de exercer justiça e exercer santidade sobre os demais, como aconteceu com Jesus no templo, que ele virou as mesas e pegou cordas, lembra? Será que ele ia bater alguém? Bom, a questão é que, eu acho que sim, a questão é que com Paulo foi assim, ele ficou revoltado ao ver aquelas imagens, e a Bíblia diz que ali ele encontrou um altar chamado ao Deus Desconhecido. Vejamos o texto de Atos, que é citado pela lição no capítulo de número 17, a partir do versículo 21. O texto diz: pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Era costume dos gregos sempre procurar conhecimento, né? E estando Paulo no meio do Areópago, local que se reunia-se para discutir, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Parece o Brasil, né? Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O que o texto está falando? O apóstolo Paulo, então, olhando aqueles ídolos, aqueles altares ali em Atenas, ele então observa que todos os altares tinham imagens, todos os altares tinham Deus Sol, Deus Saturno, né? Deus Diana, todos, Zeus, todos estavam ali, Hércules, Afrodite, todos estavam ali. Mas faltou alguém, tinha um altar e não tinha nenhuma imagem. Segundo os arqueólogos, aliás, segundo os estudiosos, os comentaristas da Bíblia, aconteceu o seguinte: eles fizeram tantas imagens, a intenção era tanto, como Paulo disse, eram supersticiosos, eram tanta de agradar aos deuses, né, que eles fizeram vários altares a vários deuses que eles imaginaram. Quando faltou deuses para imaginar, não tinha mais nenhum conhecido, eles pensaram: vamos fazer um altar em que deixemos sem imagem, porque vai que tem algum Deus que nós não conseguimos conhecer para honrá-lo, então vamos colocar aqui, era um sincretismo total, vamos colocar aqui um altar e vamos colocar um título sobre esse altar: ao Deus desconhecido, pois deve ter algum Deus que não conheçamos e este altar vai ficar para aquele que não conhecemos. Então assim foi feito. Paulo então pega isto como um trampolim para mostrar para eles a mensagem do Evangelho. Paulo pega e diz: este aí que vocês não conhecem é o meu Senhor Jesus Cristo. Evidentemente que o altar não foi feito endereçado a Cristo, mas sim a algum Deus que eles não conhecessem, que provavelmente pudesse existir, eles não queriam embravecer nenhum Deus ao faltar-lhe um altar. Então o apóstolo Paulo vai lhes explicar Cristo, aproveitando da ocasião, estratégia missionária de Paulo no meio de gentios. Agora você observa, nesse aspecto, inclusive também, que ele diz: fiz-me de sábio para ganhar os sábios, de tolo para ganhar os tolos, enfim. Adaptável o evangelista deve ser, não ao que os outros praticam, mas na sua pregação. O que acontece com o caso aqui? O caso aqui é que aquele monte de deuses, aquela sede de conhecimento que os gregos em Atenas tinham, de ir para o Areópago, de estarem debatendo religiões, e quando aparecia uma novidade, todo mundo só falava daquilo, como foi com o caso de Paulo. Então o que acontece? Isto revela a fome que o homem tem em seu Espírito de Deus. O Espírito que veio de Deus tem uma ansiedade, uma fome que só pode ser saciada por Deus. Talvez alguém desviado esteja me assistindo agora, talvez alguém que não conhece o Evangelho esteja me assistindo agora, e eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, como ministro do Evangelho, que olha, este vazio da tua alma é a falta de Deus, e este vazio é do tamanho de Deus, portanto só Deus pode preenchê-lo.
corre depressa, vem para Cristo de novo, ou vem para Cristo você que nunca serviu a Ele realmente, porque, meu querido e amado irmão e irmã, somente Jesus preenche esse vazio, esta sede do teu espírito, esse anelo do teu espírito é apenas por causa de Deus. E eu sinto a graça do Espírito Santo aqui para dizer isto. Aleluias! O Espírito de Deus, Ele quer trabalhar no teu coração e sanar este vazio, a sede da tua alma. Oh glória! Você só será satisfeito, essa sede, esta fome, este vazio, quando você se colocar, se render aos pés do Senhor, realmente, não com religiosidade simplesmente, mas acima de tudo, nascendo de novo, se entregando o teu caminho ao Senhor, confiando nele para que tudo Ele faça em você. Necessário te é, querido, nascer de novo. O teu espírito está faminto, o teu espírito tem fome, o teu espírito tem sede de Deus. Concluindo sobre a questão do espírito ter fome de Deus, se conhecer a Deus em seu espírito, o homem tem uma inclinação para Deus, diz o texto de Romanos capítulo 1, a partir do versículo de número 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que Deus também os entregou às concupiscências do seu coração imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Observamos que o texto também do versículo de número 25 diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Paulo está falando que o ser humano, aqueles que, por exemplo, aqueles que nunca ouviram o Evangelho, como eles serão julgados se eles nunca ouviram o Evangelho? Veja que Paulo está dizendo que a fome, o espírito humano sabe, o espírito humano conhece, que ele depende de Deus e que Deus existe, através das coisas que são criadas, e Deus mesmo fala em seu interior, em seu espírito, a respeito da sua existência e da necessidade de fazer o que é bom. Já nos animais não existe esse espírito, portanto não existe esse anelo. Os animais, não tem um céu para os animais, tá? Você aí que perde o cachorrinho, né? Tem um céu para os animais. Aproveita o animalzinho que tu tem, porque depois dessa existência ele não voltará a existir. Não existe a reencarnação. Lamento a você que crê nisso, afirmar a você, não existe. Na verdade, que os animais são criados para nós aqui e eles são transitórios. Somente o ser humano tem uma parte imaterial que depois da ressurreição viverá para sempre com o Senhor, ou distante dele, né? No Salmo 42, no verso 1, nós temos também o salmista retificando, reafirmando ou confirmando esta mensagem sobre o anseio do Espírito, a fome do Espírito em relação a Deus. No Salmo de número 42, verso 1, nós temos aqui um anelo do Espírito do salmista, confessando que a sua alma, o seu espírito, suspirava por Deus. Porque alma e espírito? Às vezes os dois são sinônimos, os dois termos. Então, isso vai depender muito do contexto. As pessoas às vezes confundem essa questão, daí porque surge monismo e dicotomia, entre outros. Mas, na verdade, ambos os termos dependem muito do contexto, porque a alma é um espírito em si, porque é imaterial. E o espírito é o núcleo da alma, é a parte interior da alma. Então, tanto a alma quanto o espírito, às vezes, possuem os mesmos termos. Mas tudo vai ser explicado pelo contexto das Escrituras. Lembre-se que ler texto sem contexto, hermeneuticamente, essa regra fundamental da hermenêutica ensina que um pretexto, texto sem contexto é um pretexto para a criação de uma heresia. Eu gosto muito do que o salmista diz aqui no Salmo 42, porque tem uma conotação, uma explicação maravilhosa escrituristicamente aqui.
Como o cervo brama pelas correntes das águas, ou anela pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? O cristão espiritualmente vivo, ele tem esse anelo, este anseio. E você que também tem essa fome, também é parte de uma existência de espírito na tua alma que existe aí. Ainda não o Espírito de Deus, pois só reside no corpo do cristão quando este realmente se entrega a Cristo, mas estamos falando do anseio do espírito da alma, do espírito do homem que está na sua alma e que foi lhe conferida por Deus quando soprou em suas narinas lá no início. O salmista fala do cervo, né, que brama pela corrente das águas. O cervo é um animal que, segundo os estudiosos, é um animal, segundo os biólogos, que sente o cheiro das águas de longe. Tem um rio a determinadas distâncias e de longe, quilômetros, 2, 3 quilômetros, ele sente o cheiro, e é um animal que aguenta muito áreas desérticas. Então ele sai à procura de oásis, sai à procura de águas, e ele anda quilômetros atrás de águas, seguindo seus instintos. Então está dizendo que assim como ele vai ansioso pelas águas, sentindo o cheiro das águas, o gosto da água na sua imaginação, do seu instinto, assim também o crente, o homem, anela, tem sede de Deus, tem vontade de estar diante do Senhor Deus, da sua palavra, tem sede na alma, no seu espírito de Deus. Ainda em Romanos, no capítulo de número 1, a Bíblia Sagrada também diz que o ser humano não tem como se desculpar no dia do juízo, porque Deus se revela ao homem, independentemente da sua fé em Cristo, Deus se revela ao homem de que Deus está, querido e amado irmão, que Deus existe. Exatamente isso, que Deus existe. Mas vamos dar uma olhada aqui ainda, seguindo aqui avante. As reivindicações do espírito humano. Através de sua morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem que já é morto espiritualmente. Só Ele é a ressurreição e a vida. Vamos resumir um pouco desta fase da nossa lição? Vamos resumir? Acontece da seguinte forma. Como já vimos na ilustração que mostramos, o ser humano, nós temos o animal e temos o ser humano. O ser humano, diferentemente do animal, Deus insuflou, Deus soprou no seu narizes, né, o fôlego da vida. Então, o homem passou a ser não apenas corpo e alma, mas também a ser alma vivente. Os animais, apenas um ser animado dotado de uma alma física, existente no seu sangue e que não tem um espírito vivente, não tem uma alma vivente nele, tem apenas uma alma, mas sem um aspecto vivente. Ele então possui uma alma não vivente. O animal vive por instintos, né? O ser humano, no entanto, o homem tem alma vivente, porque o Espírito soprou em suas narinas o fôlego de vida. O ser humano possui, como os animais, o ser humano possui também um corpo. Em relação ao corpo, nós temos alguns aspectos em relação ao corpo. O que temos em relação ao corpo? No corpo do homem, nós temos a animação natural física. Nós também temos as obras do corpo, que vem por influência da própria natureza decaída. No livro de Gálatas, nós temos as obras da carne, por exemplo, que também vai refletir na alma do homem, contamina a sua alma, contamina também o seu espírito. Nós temos na alma do homem a personalidade do indivíduo. A personalidade do homem, a alma, né, que tem o sentido de personalidade, a alma é quem você é. Deixa eu te dizer uma coisa aqui que é muito importante que eu diga aqui na nossa lição de hoje. Você não é um corpo dotado de alma e espírito. Você é uma alma e espírito dotado de um corpo, na verdade. Então, quando você olha para mim agora, você está vendo o meu corpo, mas não está vendo eu. Porque eu mesmo, eu sou o ser que habita aqui dentro. E ser é algo desprovido de um corpo. O ser está aqui dentro, no caso, encarnado, né? O ser está aqui. É a alma e o meu espírito, este sou eu. Aqui apenas o corpo, o volúnculo, o templo, o tabernáculo, o santuário aqui, em relação ao espírito que habita neste corpo, como nós vimos na aula de número 2. Então fica aqui bem esclarecido aqui para você entender.
Então, na alma nós temos a personalidade do indivíduo, que define quem você realmente é. No espírito, o espírito do homem, a Bíblia fala do espírito do homem. O espírito do homem é, primeiro, o homem interior. Efésios capítulo 3, versículo de número 14 a 19, a Bíblia diz assim: na verdade, nós temos uma oração de Paulo, né? A oração de Paulo pelos Efésios, ele ora da seguinte forma: por causa disso me imponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Todas essas dádivas da graça concedido através do nosso Senhor Jesus Cristo ao homem, vem no seu homem interior, segundo o texto que estamos vendo aqui no apóstolo Paulo, da carta de Paulo aos Efésios. Ainda sobre o espírito do homem, o homem interior, esse espírito do homem costuma-se estar morto por causa do pecado quando ele não conhece ao Senhor. Mas ele pode reviver ao ser alcançado por Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando ele estava falando com Marta e Maria, ele disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como posso crer se eu estou morto, né? Para poder viver. Então, o Senhor Jesus, ele traz à vida aquele que espiritualmente está morto, embora esteja vivo fisicamente, com capacidade para escolher em seu livre-arbítrio. Então, o que acontece? O Senhor vivifica o espírito do homem, para que ele venha de novo ou passe a servir a Deus, porque ele depende de Deus. O ser humano é dependente de Deus. Não tem como o ser humano ser feliz distanciado de Deus. Tudo que eu e você precisamos é de Deus, seja com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, mas Deus é que não pode faltar. É por isso que a palavra de Deus orienta o cristão, o homem, a amar a Deus sobre todas as coisas, sobre acima de filho, acima de esposa, acima de esposo, acima de bens, acima de cargo eclesiástico ou secular, não importa, tá? Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, porque a tua alma depende dele. Nós não vivemos sem ele. Ele é a água que mata a nossa sede. Ele é o nosso pastor autossuficiente. Lembra o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Numa tradução um pouco melhor vai estar assim: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. E por que não tenho falta de nada? Porque o Senhor é o meu pastor. E ali você tem, por exemplo, ali você tem esboçado os nomes de Deus, né? Ele me faz deitar em pastos verdejantes. O Senhor que provê, né? Ele guia-me mansamente às águas tranquilas, né? Ali você tem os nomes de Deus. Também você tem as características do que ele faz com a ovelha, né? Unge minha cabeça com óleo. O pastor lá no deserto, por causa dos mosquitos, né, sobre a ovelha, jogava-se óleo na cabeça da ovelha. É o óleo mesmo, o azeite. Jogava ali azeite, e aí as ovelhas podiam comer livres, porque não havia mosquito incomodando a ovelha. Então, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Então é interessantíssimo você observar. O ser humano depende de Deus. Ali está mostrando o relacionamento do pastor e a ovelha, e da necessidade que a ovelha tinha de não viver só, não poder viver sem o seu pastor. Nós não podemos, tanto quanto assim, viver sem Deus. De forma nenhuma nós precisamos viver na presença de Deus. O nosso espírito dependente de Deus, no nosso espírito também nós aí temos o poder de decisão conhecido, né, doutrinariamente, teologicamente, baseado nas Escrituras,
como sendo o livre-arbítrio do homem. E vou dizer uma coisa aqui, salientar uma coisa sobre o livre-arbítrio, meu querido. O livre-arbítrio, ele é sim bíblico, tá? Vamos ver aqui mais adiante sobre o livre-arbítrio. Então o espírito humano tem origem divina, por isso naturalmente ele anseia pelo Pai Celeste e não pode viver sem o Pai. É a síntese do tópico 1. Nosso tópico 2. O tópico 2 da lição fala da racionalidade humana. Deus é um ser racional. Deus é um ser racional. Certa vez o Senhor desafiou o povo de Judá que caíra na apostasia a argumentar acerca do verdadeiro caminho. Isaías 1, 18 a 20. Portanto, ele requer de seus servos uma postura racional, porquanto doutores de razão. Não temos uma natureza animal e bruta, temos uma natureza racional e inteligente. Não somos como os cavalos, não somos como os animais, que precisa de freio para domar. É Salmo 32, verso 9, né? É isto aí do nosso texto áureo. Há uma harmonia entre a racionalidade e a espiritualidade. Aqui vai uma questão para a gente deixar bem claro, porque há um problema sério entre os cristãos, né? Aliás, os pentecostais, às vezes, nós pentecostais, levamos muita crítica dos não pentecostais e dos incrédulos, por causa de alguns que querem prestar a Deus um culto irracional. Isso não é beleza não, meu irmão, isso é problema. Vamos servir a Deus racionalmente e espiritualmente. A verdadeira espiritualidade, então, manifesta-se de maneira racional, pois o nosso Deus é um ser racional. Ele não é Deus de confusão. Você vê isso em 1 Coríntios 14, 33. Para que o agrademos, o Espírito Santo nos desenvolve a inteligência espiritual. Bem, na verdade, Colossenses, né, capítulo 1, versículo de número 9. Estou sem óculos, não estou enxergando bem. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então, o apóstolo Paulo, inclusive aqui, que diz que Deus não é Deus de confusão lá em Corinto, na carta de Corinto, de 1 Coríntios, agora em Colossenses 1:9, o apóstolo Paulo faz questão de mencionar que nós precisamos buscar de Deus, sim, conhecimento, precisamos estar cheios do conhecimento. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita gente que não concorda em ir para a escola dominical, em estudar uma classe de teologia, porque ele acredita, ele acha que estudar a Bíblia não é ser espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você, não estudar é não ser espiritual. Você precisa também ser cheio do conhecimento. Há alguns que também interpretam errado o texto como a letra mata, o Espírito vivifica. Olha, está vendo? Não pode estudar porque a letra mata. Isso não se trata de estudo bíblico. O texto Paulo se referia à lei, que matava. Agora a graça traz vida e tal. O que acontece, meu querido? Não vamos confundir as coisas. Crente espiritual é crente maduro. E só tem como ser maduro, ter maturidade espiritual, quem se dedica ao estudo, quem se debruça sobre as Escrituras. Incrível é saber que muita gente passa 8 horas estudando direito, 8 horas estudando a agronomia, a agricultura, pedagogia, enfim, não importa, isso é ótimo. Claro que você pode estudar, mas as pessoas acham que isso pode se estudar, mas as Escrituras não podem. Que é isso? Por que você acha que Deus nos daria um livro tão grande, tão profundo, que é a Bíblia Sagrada, se não tivesse o interesse, a intenção de que estivéssemos nos dedicando a estudar para conhecer a sua palavra? A Bíblia Sagrada, no entanto, diz: prossigamos em conhecer o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, aconselhou Timóteo a se dedicar ao ensino. Dedica-te ao ensino. Persiste em ler, Timóteo. Persiste em ler. O apóstolo Paulo também envia uma informação dizendo: olha, quando vier, vem antes que venha o inverno, traga a capa que deixei em Troade, traga também os livros e os pergaminhos. Se referia aos livros sagrados, né? Que não era num só volume como temos a 66 hoje, mas
eram vários, e também livros que seria para o apóstolo Paulo estudar as próprias Escrituras. Vemos no apóstolo Paulo pregando em Atos, também nas suas cartas, Pedro, entre outros, o domínio das Escrituras. O Senhor Jesus de Nazaré sabia ler e escrever, aprendeu isso com os mestres, fique você sabendo, tá? Embora como Deus não necessitasse, como homem ele estudou. E ali ele se dedicou, estava entre os doutores aos 13 anos, como se é costume na cultura judaica, perguntando e respondendo, aprendendo a respeito de Deus, da palavra, da lei de Deus. Então é assim, e nós agora não vamos ser. Outros fazem a diferença entre a graça e o conhecimento. Querido, não há graça sem conhecimento. Não se deve buscar conhecimento sem graça. Busque, porque ter conhecimento de Deus é uma dádiva de Deus, é favor não merecido de Deus também. O Espírito de Deus, que inspirou as Escrituras, nos guia também na sua palavra. Tem muita gente que fica admirando quem conhece. É ótimo isso, admire mesmo, mas também procure ser. Saiba que Deus pode te capacitar, como capacita os outros a aprender e a ensinar. E você começar a ser mais útil ainda no reino de Deus. Estudar a palavra não vai deixar de ser espiritual. Pelo contrário, você tem que entender que o ser humano é dotado de espiritualidade, mas também de racionalidade. O culto a Deus deve ser um culto racional também, que é o único culto que agrada a Deus. O apóstolo Paulo escreveu sobre o culto racional, que Deus é um ser racional, Deus é um ser que pensa, Deus é um ser que tem lógica de raciocínio. E a fé não exclui a razão, em hipótese nenhuma. Então fique bem claro isso. Nós temos uma referência do apóstolo Paulo falando sobre o culto racional. Este texto está na nossa leitura bíblica em classe, de Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo quis dizer com culto racional? No grego longiquem, tem sido motivo de debates. A palavra grega longikos, forma léxica de longiquem, a qual Paulo não usa em outra parte dos seus escritos, era extremamente usada por filósofos gregos. Denotava racionalidade, quer dizer as características que distinguem o ser humano dos animais. A expressão culto racional preserva esse sentido. Em outras palavras, Paulo arrasou em favor de um culto que seja lógico ou apropriado para os que vivem no Espírito, segundo o comentário de Gordon Fee. O que acontece, meu querido? É necessário que você preste a Deus então um culto racional. O que nos difere dos animais é a racionalidade. Temos que ser racionais no nosso culto. Um culto irracional pode causar muitos problemas. Pensemos em como fazemos o culto. Você lembra da igreja de Corinto? Fazia-se uma baderna espiritual, espiritualizava tudo, tendo os dons, e era uma confusão terrível. Não havia racionalidade muitas vezes em muitos cultos. A falta de racionalidade em uma reunião de adoração fez com que Caim fosse o primeiro assassino da história humana. Entenda? E é interessante notar isso, embora muito tristonho, saber que a primeira briga humana, o primeiro assassinato humano foi de alguém matando o seu irmão no dia do culto, no momento da adoração. Abel estava prestando um culto a Deus como deveria, com entendimento, com espiritualidade. Caim estava prestando um culto a Deus sem entendimento e sem espiritualidade. O que aconteceu foi que ele apenas queria ser aceito a todo custo pelo Senhor. Mas vou salientar aqui, como diz a própria lição e até o texto sagrado, é necessário que apresenteis a Deus um culto racional. Vamos ser espirituais, mas vamos ser racionais. Então pensemos nisso, vivamos segundo o que a palavra de Deus nos orienta. Vamos servir a Deus com espiritualidade e racionalidade. Nosso Deus é um Deus racional. A sociabilidade humana. A solidão é nociva ao ser humano. Nós estamos vivendo na era da depressão. Hoje é considerado um problema muito sério. O ser humano não foi criado para viver só. Aliás, foi sobre isso que no dia da criação o Senhor olhou para Adão no Éden
E tudo ele disse, e viu Deus que é bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Com o homem, quando fez o homem, ele disse, e viu Deus que tudo era muito bom. Mas teve um dia que ele viu o homem só, e ele disse assim, e viu Deus, e disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Note o contraste das palavras. O que acontece é que o homem não foi feito para viver sozinho. Já se diz alguém, você não é uma ilha para viver isolado. Não, você não nasceu para viver só. E é uma coisa bem terrível, né? Saber que no inferno é que viverão só. No céu não. No inferno só? Exatamente. Distante de Deus, só em relação a Deus. Deus só está presente lá através de sua ira. E também a Bíblia diz que o inferno é de densas trevas. Lá ninguém vê ninguém. No céu nós viveremos eternamente juntos. Moraremos até numa cidade. Isto fala de socialização. Isto fala de viver em conjunto. E vai aqui um recado para você, amado irmão, que se diz ser desigrejado. Meu querido, não existe isso de ser crente desigrejado. Você precisa congregar. Hebreus 10, 25, há um texto que diz que não devemos abandonar a congregação, isto é, o ajuntamento de pessoas. Deus fez o homem para viver em harmonia com outro ser humano. Não tem essa de egoísmo de servir a Deus sozinho. Sozinho não se toma ceia, sozinho ninguém é batizado, sozinho ninguém é pastoreado. E se você acha que não precisa disso, está redondamente errado. Deus deseja que o homem não viva só. Deus também quer que você tenha família, se socialize com a sua família. A família é a origem do ser humano. Deus criou a família. Aliás, a família é a primeira instituição divina. A família é tão importante para Deus que ela foi criada antes mesmo de criar a igreja. E a igreja é criada a partir da existência de famílias, pois a família é a origem da geração humana. Povoamos a terra por causa da família. Então deixa eu te dizer uma coisa. Valorize a sua família. Nós temos visto muito casos, nós já conhecemos pessoalmente alguns casos. Na luta da obra de Deus, já conhecemos alguns casos de pessoas que muitas das vezes trocam a família por um bem material, né? O apego a bens materiais, coloca bens materiais acima de sua própria família, coloca bens materiais acima de sua própria casa, de seus filhos, né? Está mais preocupado com os bens materiais do que com seus filhos. Isso é antibíblico. Foi Deus que criou a família e você precisa valorizar a sua família, querer estar com a família, desfrutar de momentos na companhia de tua esposa, dos teus filhos, se alegrar com os teus filhos e com a tua esposa, com o teu esposo, se alegrar com a tua família. Deus te deu a família. Seja grato a Deus pelo teu casamento, pelos seus filhos. Seja agradecido a Deus. Ame-os e proteja-os com a sua própria vida, se necessário, porque foi Deus que instituiu a família. Como é maravilhoso ver uma família aos pés do Senhor Jesus. Hoje nós precisamos zelar muito pela família. O inimigo está tentando muito contra a família e nós precisamos veementemente lutarmos em favor da família. Inclusive, embora não seja o objetivo da lição, abro um parêntese para dizer, por isso o cristão tem que ser muito consciente. Escolha governantes que não desconstroem a família, que não se levantam contra a igreja. Igreja, priorize a família. Vai aqui um detalhezinho aqui, um conselho aos amados irmãos, companheiros obreiros, também façam a obra de Deus. Vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente vê desordens, né? Os cultos irracionais. Nós vemos até desordem, a falta de amor para com as famílias que congregam no culto, a falta de acompanhamento, de auxílio. Começa-se o culto tarde, termina-se o culto 11 horas, meia-noite, as pessoas têm que voltar para casa com crianças, trabalhar no outro dia. Amigão, companheiro, igreja trabalha com família. Vamos valorizar a família. A família é um presente de Deus para a igreja e para mim e para você. A igreja de Cristo, a sociedade perfeita. O ser humano foi criado para ser sociável, não para viver sem viver na sociedade. Na verdade, quando a Bíblia fala em Salmo 1, não tem capítulo, Salmo 1, a partir dos versos 1, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta à roda de escarnecedores,
Antes tem seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, é um anelo do seu espírito pela lei do Senhor. Alguns entendem que é para ele viver isento da humanidade. Não, meu querido, não é para viver. Agora, evidentemente que você tem que saber como conviver socialmente com o ser humano. E o melhor lugar, o ser humano que não conhece a Cristo ainda, mas o melhor lugar para se viver com o ser humano, em vida social, certamente é na igreja. A igreja é uma família, é a família de Cristo, é a sociedade perfeita, é um modelo de sociedade perfeita. No Novo Testamento, a igreja de Cristo é apresentada como a sociedade perfeita, porque nela todos formamos um único corpo. Segundo as Escrituras, nós somos membros uns dos outros e Cristo é o cabeça da igreja. Essa união, impensável em termos sociológicos, é denominada o mistério de Deus pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, versículos 1 ao versículo 12. Você pode analisar aí. Então Deus criou os seres humanos, gregários e sociais. A solidão é contrária à natureza humana. Estamos vivendo, como disse, na era da depressão. E olha os índices sobre a depressão, segundo uma pesquisa recente. Os números relacionados a transtornos de ansiedade e depressão no Brasil são altos, inclusive entre o povo de Deus. Segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2017, 5,8% da população brasileira sofria em 2017 de depressão, o que representava 11,5 milhões de brasileiros com a doença em números absolutos. Isso, queridos, em 2017. Nós já estamos vivendo em 2020, é o primeiro trimestre de 2020 que estamos estudando. Imagine, este número tem aumentado. Especialistas afirmam que tem aumentado, cada ano tem sido terrível. Por exemplo, eu habito numa cidade atualmente, no interior da Bahia, onde o índice de suicídio tem sido muito alto, infelizmente. A China e o Japão são outros países, seguidos da Tailândia, entre outros países do Oriente, que são castigados pelo suicídio causados por depressão. São muitos os meios que podem trazer depressão. Sem dúvida, um deles é a solidão. Sempre que você vê um depressivo, lhe traga palavras de ânimo. Não lhe chame de endemoniado, perturbado, afastado de Deus. Não, traga-lhe palavras de ânimo. Oriente segundo as Escrituras. E caso não tenha de Deus uma direção para orientar, porque exortar aparece como nos textos que lemos, como um dom, em Romanos 12, então procure quem tem dom. Oriente esta pessoa, ajude esta pessoa. A depressão mata e a solidão é um dos casos, aliás, é um dos canais que levam à depressão. Evidentemente que nem toda depressão é causada por solidão em si, mas solidão é parte da depressão, querer se isolar, querer estar solitário, como também quem não tem, por se isolar, pode chegar a ficar nesta situação. Por isso o livro do Provérbio diz que há um problema com quem se isola. Quem se isola está procurando sua própria vontade. E aí pode ser um sério problema para a sua vida. Então, seja bem consciente de que o ser humano nasceu para viver uma vida social e não uma vida reservada de todos, solitário, de jeito nenhum. Viva a vida, aproveite a vida, até que o Senhor volte, aproveite a vida aqui. O crente tem liberdade para tudo, querido, menos para pecar. Mas tudo aquilo que é amável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é reto, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Pode viver sim como astros no mundo, brilhando como luz do mundo, sendo a diferença como sal da terra, fazendo a diferença, mas também vivendo no mundo, você ainda está vivendo aqui. A liberdade humana. Nós temos na liberdade humana o aspecto do livre-arbítrio. O contrário do que muitos falam, lá na frente nós vamos dar outra lição sobre o livre-arbítrio especificamente. O contrário do que muitos têm falado por aí, principalmente os de igrejas históricas, os tradicionais, de que o livre-arbítrio seria uma autoridade livre e suprema do homem para ter soberania sobre Deus. Isto não é verdade. Entendemos que Deus é tão soberano, mas tão soberano, a ponto de dar o que Ele quiser e fazer o que Ele quiser.
E por isso mesmo ele torna o homem livre de escolha, isto é, se quer ou não servir a Deus. Deus não coloca ninguém no inferno, por exemplo. O homem que vai para lá pela desobediência, por meio de Cristo é que alguém sim vai ao céu. Mas uma questão, querido, ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é a autoridade do homem sobre a soberania de Deus. Pelo contrário, o livre-arbítrio é prova dessa soberania que deu ao homem esta dádiva, porque pode dar o que ele quiser e fazer o que quiser. E também o livre-arbítrio, ao invés de ser a autoridade do homem sobre Deus, pelo contrário, o livre-arbítrio isenta Deus das decisões humanas, da responsabilidade sobre as decisões humanas, e coloca o homem como responsável pelas suas decisões. Porque o homem haverá de prestar contas a Deus pelo que fez por meio do corpo, ou bem ou mal. Os ímpios prestarão conta no juízo final por não terem aceitado ou crido em Cristo. Pois quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Mas há uma oportunidade ao livre-arbítrio do homem. Então o homem foi dotado de liberdade. Lá no Éden, inclusive, o ser humano, ele decidiu por pecar. Deus não lhe escondeu a realidade da existência do pecado ali. Nós vamos estudar na lição sobre a queda mais detalhadamente. Deus não escondeu a árvore. Por que Deus pôs a árvore lá? Perguntam-nos na escola dominical, não é? Porque Deus não esconderia do homem a probabilidade de escolha do homem. Deus não tem meras marionetes nas mãos dele. Deus tem homens com caráter de liberdade, de pensar, de racionalidade, como nós vimos no decorrer desta lição. Então o livre-arbítrio pode ser definido como uma capacidade humana de tomar livremente uma decisão, isto é, sem uma intervenção que lhe proíba, que Deus lhe proíba. Evidente que existem também os decretos de Deus. Inclusive, ele decretou que o ser humano tem esta liberdade. Isto é ensino bíblico. Tal atributo é observado em diversas passagens das Escrituras. Temos muitas passagens das Escrituras que falam sobre o atributo do livre-arbítrio no ser humano. No texto de Hebreus 4:7, a palavra de Deus diz assim: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, segundo as Escrituras, aí em Hebreus, é um dos textos que nós encontramos sobre o endurecimento humano. O homem pode endurecer o coração e decidir não aceitar a graça, e resistir à graça. Também pode ser rebelde e perder a sua comunhão, como inclusive é ensinado no texto do filho pródigo, entre outros. A soberania divina. Então, já que Deus concedeu-nos o direito de escolha, hajamos com responsabilidade e discernimento, porque todos teremos responsabilidade, ou seremos responsabilizados pelas nossas ações. Deus é soberano e vai cobrar as contas disso. Então Deus concedeu o livre-arbítrio ao ser humano para que escolhesse entre o bem e o mal. A criatividade humana e o trabalho. A dignidade do trabalho. O texto sagrado diz: comerás o teu pão do suor do teu rosto. Isso está nas Escrituras. Deus criou o homem para trabalhar a terra, ará-la e transformá-la, a fim de torná-la habitável. Isso é o que o texto sagrado diz lá em Gênesis. Nós já estudamos isso na outra lição. Deus ordenou que o homem cuidasse e lavrasse. Você já viu aquela famosa frase: eu pego quem fez o trabalho? Pois é, quem fez o trabalho foi Deus. Deus trabalha até hoje. Jesus disse: eu trabalho até agora e meu Pai também. O Senhor não descansa, não dorme nem tosqueneja, aquele que te guarda, ó Israel. O tempo inteiro Deus está atento, velando por nós. Sempre está trabalhando. É por isso que na casa do Pai há muitas moradas, porque o Senhor trabalhou com a obra de salvação. Queridos, Deus continua trabalhando, tá ok? No céu haverá também serviço. O principal deles talvez seja a adoração, talvez seja principal. Na verdade, que é o que mais aparece nas Escrituras em relação à igreja no céu. A criatividade humana. Os seres humanos também têm
a criatividade. Por exemplo, Deus chamou os animais para que Adão desse nome a eles. Os descendentes de Adão, trabalhando metodicamente, desenvolveram em pouco tempo as mais variadas técnicas. Rapidamente evoluíram. Na terceira geração já dominavam a agricultura, a pecuária, a metalurgia e a arte musical, criando instrumentos musicais. Também construíram torres, capacidade de entendimento de como trabalhar, de quais utilizar para fazer o trabalho, quais ferramentas. Um negócio extraordinário mesmo que Deus lhe concedeu. Concluindo a nossa lição, em seu discurso em Atenas, Paulo reconheceu todos os atributos que o Criador concedeu ao ser humano. Leia lá o discurso de Paulo em Atenas. Apesar da queda, a humanidade vem evoluindo continuamente. Mas em termos espirituais, o homem regride rumo ao abismo. Somente o Evangelho de Cristo é capaz de restaurar-nos plenamente. Por isso o Senhor Jesus é o nosso Salvador pessoal. Sem Ele, a vida humana perde todo o sentido e o encanto. Espero que você tenha gostado da nossa lição, espero que tenha sido muito útil para você, porque na verdade tem sido útil para muita gente, graças a Deus, e esse é o nosso objetivo. Mais de 3.000 pessoas têm nos acompanhado e eu quero te pedir, se inscreva no canal, ative o sininho, assista os nossos outros vídeos e as nossas aulas também. Que Deus continue te abençoando. Boa aula de escola dominical para você. Que Deus continue te abençoando abundantemente em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo, live ou aula, se Deus quiser.